Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Sim, eu dei uma mudadinha no nome. Eu vi que esse quadro estava sendo confundido com o quadro em que eu falo sobre crimes reais, por causa das similaridades no nome, sabe? Então resolvi mudar um pouquinho esse aqui. Assim fica menos confuso e mais objetivo, mas continua sendo a mesma coisa. Nesse quadro aqui eu escolho histórias que meus inscritos me enviaram, que dizem ser reais, ou que pelo menos uma boa parte é. Se você gosta de histórias de terror e coisa assim, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E eu só vou ler as histórias e vou deixar passando aqui do lado o texto, então um ótimo vídeo pra você fazer de podcast, caso você queira. Eu vou deixar nos comentários, no comentário fixado, como que faz pra você enviar a tua história se você quiser. E é isso, vamos começar então. Isso não é um sonho, é uma revelação. Olá, Carol, tenho apenas 14 anos e amo histórias de terror. Essa história que vou contar é na verdade um sonho que venho tendo há alguns dias. Bom, depois de um dia extremamente cansativo, eu havia chegado em casa e apenas tomei um banho e fui dormir. Mexi um pouco no celular e peguei no sono. O sonho é o seguinte: eu aparentava ter uns 4 ou 5 anos de idade e estava em uma floresta escura e desconhecida. Eu usava um vestido branco, com rendas e parecia ser antigo. Eu estava descalça e suja de barro. Eu andava pela floresta com a maior naturalidade do mundo, apenas curtindo o som do vento. Depois de andar por um tempinho, cheguei a uma casinha de madeira meio velha. Entrei nela e então já estava em outro lugar, já adolescente, e estava com um homem que dizia ser meu pai. Eu estava com o mesmo vestido, continuava descalça. Meu pai me estendeu a mão e me levou até a floresta, que reconheci ser a mesma de antes. Ele me guiou até a casa de madeira e me fez entrar com facilidade. Ele me deu um papel velho, dizendo ter alguma coisa lá, e que somente eu poderia descobrir o que era. Peguei o papel nas mãos e coloquei-o sob a luz do sol, revelando uma imagem meio confusa para mim. Eram 2 bruxas. Uma delas estava fazendo um feitiço e a outra segurava um bebê nos braços. Ela se parecia muito comigo. A bruxa do feitiço estava dedicando o bebê a um demônio ou algo assim. Depois disso, uma mulher loira de vestido branco longo, antigo e desgastado, se posicionou ao meu lado e sussurrou em meu ouvido: "Isso não é um sonho, é uma revelação." Acordei silenciosamente e me sentei na cama. Depois disso, passei a sonhar repetidamente com isso, mas nunca consigo me lembrar do rosto da mulher. Aliás, eu sou adotada e nunca me contaram sobre meu passado. Sem contar que repentinamente comecei a ficar obcecada por bruxaria. E quando eu era mais nova, lembro-me de conseguir ver demônios. Meus pais adotivos são muito religiosos e dizem isso é coisa da minha cabeça. Bom, foi isso, Carol. Espero que você esteja e continue bem. Que a Kátia abençoe. Isso que eu contei é real. Eu adorei esse relato. Ele é estranho, mas interessante. Vai que você é tipo filha de um casal de bruxas e que, na real, elas pediram pra que você fosse levada pra ter uma vida diferente? Tipo um acordo? Ok, agora eu quero um filme assim. Vamos pra próxima. O companheiro. Oi, Carol. Meu nome é Maria e isso é um relato real. Aconteceu comigo entre 2015 até janeiro deste ano, 2023. Quando eu tinha por volta dos 6 anos, eu dormia com a minha irmã mais nova. Minha cama dava de frente para a porta do meu quarto, e dessa porta eu tinha uma visão ampla da sala. Eu lembro que eu e minha irmã dormíamos de porta aberta, por causa que minha irmã era pequena, e se acontecesse algo, minha mãe já via direto. O quarto dela era do lado do nosso. Nessa época eu tinha muito problema de bexiga, então de vez em quando eu acordava, levantava e chamava minha mãe para ir comigo ao banheiro. Eu tinha muito medo de escuro. Um dia, por volta das 4 da manhã, eu acordei. Quando olhei para a porta, tinha uma silhueta de um homem vestido de preto, com uma capa preta e um chapéu tipo do Zorro, e ele estava lá, parado, me olhando. Eu normalmente iria gritar e chamar minha mãe, mas nesse dia eu simplesmente fiquei encarando o homem até que adormeci. Lembro que teve uma vez que eu escutei a voz dele, era rouca e cansada. Lembro muito bem do que ele disse: "Eu volto." Esse homem ficou aparecendo pra mim por anos. Ele só sumiu definitivamente em 2019, depois que eu comecei a ir na psicóloga. Porém, não tinha por que ele voltar, certo? Errado. Ele voltou. Era início de janeiro. Eu, meus pais e meus irmãos fomos pra praia. Como não tínhamos quarto suficiente, eu e minha irmã dormíamos na sala. Era um lugar espaçoso, e o sofá que a gente dormiu era do lado da porta da cozinha. E uma vez de madrugada, eu me levantei para ir tomar água. Não tinha nenhuma luz ligada, só a luz do poste que dava para ver da janela. Assim que eu olhei para a porta da cozinha, é tipo um buraco de porta que não tem porta em si. Ele estava lá, me encarando, e eu sem reação só fiquei olhando. Eu só desviei o olhar quando minha avó abriu a porta do quarto dela, e quando eu fui olhar de volta para o homem, ele tinha sumido. Eu já tinha um histórico espiritual, minha mãe trabalha numa casa espírita, mas eu só fui contar para outras pessoas 1 ano atrás, porque até então ninguém sabia. Tenho muitas histórias sobrenaturais que aconteceram comigo, mas isso é para outro vídeo.
Bem, esse foi meu relato. Muito obrigada por ler, Carol. Eu admiro muito seu trabalho, sou sua fã desde o início de 2022. Beijão. Tenho várias histórias ainda. Eu fiquei na dúvida com uma coisa. Quando tudo isso parou, sabe? Você ainda estava dormindo com a tua irmã? Vai que é algo que tá ali na real observando ela e não você. Só aconteceu de você estar acordada e enxergar. As duas opções são terríveis. Na real, né? Eu espero que fique tudo ok. E se você quiser enviar mais relatos, já sabe como fazer. Vamos pra próxima. Lobisomem na fazenda. História real. Sou do Rio de Janeiro e minha mãe e meu padrasto decidiram fazer uma viagem de apenas um final de semana para o interior do estado, pois aqui tem muitas cidadezinhas para relaxar e tal. Meu padrasto levou a neta dele, que tinha praticamente a minha idade, então éramos muito próximos e nos dávamos muito bem, e além disso, meu primo foi junto. Os dois não se davam muito bem e vivem brigando, mas eu gosto de estar junto deles dois. Chegando lá era uma casa bem grande que minha mãe tinha alugado, e era como se fosse uma fazenda. Tinha casa, piscina e um pouco mais distante uma área que tinha churrasqueira e uma mesa de sinuca. Passamos o dia inteiro lá, na piscina e etc. Detalhe, o dono da fazenda ficava lá em um pequeno quarto que ele havia construído na fazenda também. Apesar de ficar na casa, a entrada era por outro lado, então não dividíamos a casa junto com ele, mas era possível ver ele trabalhando na fazenda dando comida para os animais e capinando o gramado, e sinceramente, aquele homem era muito esquisito. No domingo fomos para a cidadezinha curtir bares e etc. Quando voltamos para a fazenda já eram umas 19 horas. Como iríamos embora de manhã cedo, minha mãe, meu padrasto e a neta dele foram dormir e eu e meu primo ficamos jogando na sala. Estava bem chato, até que ele deu a ideia de irmos jogar sinuca lá fora, e eu aceitei. Estava frio, mas a gente não se importava. Ficamos apenas jogando, rindo e conversando. Já estava tarde, então decidimos entrar para dormir, mas só então percebemos como aquele lugar era assustador, pois era um gramado enorme, mas ao redor só havia mato com árvores, basicamente uma floresta. Eu comecei a ouvir barulhos vindo do mato, mas aquilo era normal. Eu já tinha ido para lugares desse tipo antes e sempre ouvi barulhos vindo do mato. Até que eu e meu primo olhamos para trás e vimos como se fosse um cachorro preto, mas que era grande demais para ser um cachorro e suas orelhas eram desproporcionais. Era muito peludo e os pelos estavam todos bagunçados e emaranhados. Aquilo rosnou para nós dois e começou a correr em nossa direção. Meu primo e eu corremos para dentro da casa e nos trancamos dentro do quarto. A neta do meu padrasto acordou porque fizemos muito barulho com as portas e ela veio perguntar o que estava acontecendo. Nós três passamos um bom tempo acordados e conseguimos ouvir os barulhos que aquela coisa fazia lá fora. Ficamos morrendo de medo. Eles conseguiram dormir e eu não. Só cochilei por volta das 4 da manhã, mas logo acordei. Quando foi de manhã, nós saímos lá fora e encontramos o dono da fazenda trabalhando e fazendo as coisas. Nós contamos tudo pra ele e ele riu da nossa cara. Assim que minha mãe e meu padrasto acordaram, nós arrumamos tudo e fomos embora. Mas um dia eu tenho certeza que eu, meu primo e a neta do meu padrasto vamos voltar lá. Carol, muito obrigada por ler meu relato. Sei que não foi tão uou quanto os outros, mas quis compartilhar com você. Não acho que tenha escrito bem, mas é sobre. Não uso maquiagem, mas amo seu canal e não perca um vídeo. Um grande abraço e fica com Deus. Meu bem, você escreve muito bem. E essa frase do eu não uso maquiagem, mas eu gosto muito do seu canal é uma das coisas mais massas de se ler. Obrigada. Eu gostei do relato e se fosse comigo, eu também não ia conseguir dormir. E eu ia querer voltar lá pra ver se rola alguma coisa assim de novo. Claramente eu seria a primeira pessoa a morrer num filme de terror, né? Enfim, vamos pra próxima. A menina do quadro. Tudo começou na minha antiga casa. Era um dia normal como qualquer outro. Ou pelo menos parecia ser. Eu tinha chegado da escola e meus pais não estavam em casa. Bem, isso era normal pra mim, até porque meus pais trabalhavam. Mas algo me dizia que esse dia ia ser diferente. Coisa da minha cabeça? Não. Como havia dito, cheguei em casa e fui fazer meus deveres. Passou-se um tempo e fui tomar café. Mas sabe aquela sensação de que tem algo te observando? Bom, pelo menos é o que parecia. Não liguei muito de início, até porque sempre tive medo de ficar sozinha em lugares. Maldita sensação de estar certa. Senti algo se aproximando de mim, cada vez mais perto. Parecia que isso estava quase me tocando. Em fração de segundos, olhei para trás. Bom, eu vi algo. Eu não estava doida. Ou estava? Não, tinha algo ali comigo, tenho certeza. Os dias se passaram e eu simplesmente ignorei, até chegar um domingo de quaresma. Sempre tive medo de ficar sozinha de noite nesses dias, até porque meus pais falavam coisas assustadoras, e nesse dia não foi diferente. Meus parentes estavam fazendo uma festa, e como de costume, eu fui. Sempre ficava com minha prima, até porque era chato, festa de família, coisa de adulto.
Então, em certo momento, quando estava rolando a festa, eu e meu pai fomos para casa da minha avó, ver se ela queria comer conosco. Como sempre fui curiosa, decidi ver o quarto da minha avó, uma casa velha, de madeira, mas era aconchegante. Algo lá estava me incomodando, chamando de certa forma minha atenção. Um quadro na parede. Olhei atentamente para esse quadro. Aquela menina não me era estranha. Um vestido branco, sua pele clara e seus cabelos amarrados. Sim, era a menina do quadro que eu vi aquele dia. Aconteceu rápido, mas a imagem dela havia ficado na minha cabeça. Olhei seriamente para meu pai perguntando quem era ela. Para minha surpresa, meu pai respondeu segurando o choro. Ela era sua tia. Naquele segundo eu senti algo estranho. Como e por que eu tinha visto ela? Não cheguei a mencionar nada para ele, mas comecei a chorar. Não sei o certo motivo, mas sei que meus tios botaram a culpa no meu pai por eu estar chorando. Bom, não era culpa dele, nem eu sabia o que estava acontecendo. Dias se passaram e eu e minha prima estávamos em casa. Comentei com ela se algo assim já havia acontecido com ela também. Com uma cara de espanto, ela disse que já tinha acontecido algo parecido. Bom, nós éramos o tipo de criança que tinha medo e acreditava em coisas paranormais. Enfim, depois desse dia, nada tão assustador aconteceu novamente, mas sei que isso é algo que me atormenta. Agora não mais, mas antes era como se fosse uma perseguição. Bom, Carol, isso foi um episódio que realmente aconteceu comigo. Espero que tenha gostado. Desculpe se tiver algum erro ortográfico. Eu acho fascinante histórias assim, com ver alguém estranho, um vulto, alguma coisa assim, e depois descobrir que é alguém da tua família que morreu há muito tempo, que não tem como você ter conhecido, coisa assim, sabe? Vai pra luz, minha filha, pra que ficar perambulando por aí? Vamos pra próxima. Eu sou a próxima a receber a maldição. Olá, meu nome é Júlia e desde sempre eu sei de uma maldição em minha família, causada pelo nascimento da minha tia mais nova. Minha tia sempre foi a queridinha de minha avó, Marlene, esse era o nome da minha avó, uma pessoa doce e amigável. Depois do nascimento da minha tia mais nova, que podemos chamar de Helena, minha avó saiu com ela para que Helena pudesse conhecer um pouco o seu bairro. Porém, uma mulher avistou-as e se aproximou falando: "Nossa, que menininha linda! Pena que só vejo desgosto vindo de sua alma. Ela será o diabo em pessoa e usará de sua boa aparência para atrair pessoas burras e idiotas. Espero que fique ciente disso, senhora." A moça saiu de perto de Marlene e de Helena, que sorria como uma bebê normal. Marlene sentiu-se ameaçada após ouvir tal absurdo vindo da estranha. Anos se passaram e aconteceu exatamente o que a moça estranha tinha falado a Marlene. Um dia, Marlene estava andando em seu ambiente de trabalho, até que sua chefe, que era médium, olhou para ela que entrava pela porta principal e falou: "Senhorita Marlene, por que carrega essa mulher em suas costas?" Marlene olhou e falou: "Que mulher, chefe? Eu não carrego ninguém em minhas costas." Isso passou, mas depois de poucos meses, eu vi uma mulher na porta do meu quarto em minha antiga casa. A mulher me chamava em meio escuro total de minha antiga casa, cuja qual apenas a luz da lua e do banheiro iluminava aquele lugar escuro e assustador. Eu gritava de desespero, não conseguia me mover, apenas gritava pedindo ajuda enquanto a mulher se aproximava de mim. Até minha mãe se acordar e pedir para que meu pai me acalmasse, enquanto ela olharia se tinha alguém em casa. E não tinha nada nem ninguém, apenas uma casa vazia e escura sendo iluminada pela luz da lua. Tempos depois nos mudamos, e junto com minha mudança, homens de preto começaram a me seguir até que finalmente pararam de me seguir. Pouco tempo depois, minha avó Marlene morreu, fazendo a maldição passar para outra pessoa. Minha mãe, que vamos chamar de Isa, era a próxima vítima. Um dia qualquer, estávamos indo até a casa de minha avó, que chamaremos de Anne. Anne disse que enquanto minha mãe entrava na porta do seu prédio, uma mulher pulou em cima dela e a abraçou. Depois disso, eu, meu pai e minha mãe fomos até o nosso sítio no interior, no qual meu pai me viu sonâmbula, e minha mãe me viu saindo do banheiro à noite, sendo que nunca me levantei daquela cama. Minha mãe descreve aquela noite como horripilante e perturbadora. Depois disso, minha prima começou a namorar. Estávamos nós três no sítio conversando, até que resolvemos sair para caminhar. Depois de caminhar bastante, percebemos que estávamos sendo perseguidos, até que voltamos correndo para casa após barulhos assustadores atrás de nós. O namorado da minha prima me segurou pela mão após ver que eu não tinha mais força para correr. Estava quase morta de cansaço e não aguentava mais correr. Ele me puxou e me ajudou para que eu não ficasse para trás. Chegando em casa, descobrimos que era meu tio nos assustando quando estávamos na quadra, mas também descobrimos que não era ele que estava nos seguindo desde quando saímos do lago ou os barulhos que ouvimos de passos e pedras sendo tocadas atrás de nós. Até hoje não sabemos o que era aquilo, mas sei que a próxima pessoa a receber a maldição será eu.
Oi, Carol. Essa história é minha e trata da maldição de minha família. Essa história me causa arrepios, mas estou acostumada a contá-la quase todas as noites frias e chuvosas, onde eu e minha mãe contamos histórias de terror que acontecem conosco. Mas essa história é real e com pessoas reais, apenas com alguns nomes trocados para não ficar chato e não expor muito a minha família. Espero que goste, amo você e seus vídeos. Essa é a primeira história que escrevo para você, pois estou acostumada a escrever e já sou escritora do Wattpad e escrevo bastante. Espero que escolha a minha história. Sou muito sua fã e quase sempre tento mandar essa história pra você. Amo seu canal e espero o melhor pra você. A forma que você escreveu ficou um pouquinho confusa. Eu acho que só faltou ler de novo. Sabe, quando você deixa a história cozinhando, daí lê de novo? Eu acho que foi só isso. Ficou um pouquinho confuso por causa da explicação de troca de nomes. Podia ser só uma observação no fim. Troquei os nomes. Só isso. Minha opinião. Mas eu não entendi o que era pra ser essa maldição. É só essa mulher atrás, assim? Que daí faz as pessoas ouvirem coisas estranhas e sensação de perseguição? Porque se for isso, menos mal, né? Espero que seja só isso. E que não tenha nada a ver com a morte da avó. Enfim. Vamos pra próxima. Gravidez indesejada. A enfermeira entra na sala e coloca um copo com comprimidos na mesinha que fica ao lado da minha cama juntamente com uma garrafa de água. Não reconheço seu rosto à primeira vista. Depois de observá-la por alguns poucos segundos, a reconheço como Ellie, a enfermeira nova. Ellie me auxilia enquanto tento sentar na cama para tomar meus medicamentos matinais. Consigo ouvi-la murmurar coisas como cuidado e devagar. Tomo um gole generoso de água vendo a mulher sentada à minha frente. Como está se sentindo hoje, Angela? Ouço sua voz meiga me perguntar. Instintivamente não respondo e o silêncio reina no ambiente mais uma vez. Tudo bem, consegue me dizer quantos comprimidos tomou hoje? 4, como todos os outros dias, respondo em minha mente. Ok, seu desconforto é evidente. Pode me dizer o que aconteceu antes de vir para o hospital? Ao não receber uma resposta novamente, ela se levanta lentamente e se dirige até a porta. 26 de outubro. Digo quase num sussurro, mas alto o suficiente para que Ellie consiga me ouvir. Subitamente, ela se vira e me encara, se sentando novamente próximo a mim. Foi quando tudo começou. Eu acabara de descobrir minha gravidez e estava genuinamente feliz com a notícia. Eu e meu ex-marido morávamos em uma fazenda a poucos quilômetros da cidade, cultivando grandes lavouras e criando gado. Cerca de 2 semanas depois da descoberta da gravidez, notamos clareiras no meio da plantação, às vezes em formatos ovais e em outras, formas distintas. Pensamos que poderia ser algum intruso, ou crianças pregando peças, já que estávamos próximo ao Dia das Bruxas. Ficamos acordados durante a madrugada por alguns dias, sempre revezando turnos. Estranhamente, nunca conseguimos capturar nada, nenhuma pessoa ou animal, simplesmente não víamos nada. Felizmente, esses símbolos pararam de aparecer e corrigimos as falhas no nosso milharal. Seguimos nossa vida normalmente, e quando percebi, já estava com 1 mês e meio e minha barriga começava a aparecer. Novamente, coisas estranhas começaram a acontecer. Os animais sempre pareciam agitados com minha presença, e vez ou outra, uma vaca ou porco era encontrado dilacerado próximo ao celeiro. Meu marido comprou armadilhas e as colocou perto de nossa casa, no silo e também no celeiro, pensando ser animais, já que nenhum ser humano poderia ter cometido tamanha brutalidade sem emitir qualquer som. Faço uma pausa e bebo um gole de água. Ele parecia tão concentrada que sequer piscava. Você tem certeza que quer saber o que de fato ocorreu? Sem entender ao certo minha pergunta, ela afirma que sim com a cabeça. Claro, prossiga, por favor. Bem, era a véspera de Natal. A árvore estava montada no canto da sala com 1 dúzia de presentes abaixo dela. Apesar de não termos recebido parentes ou visitas, decidimos comprar nossos presentes e para o nosso bebê. Tudo corria lindamente bem. Jantamos, jogamos jogos de tabuleiro e abrimos os presentes. Eu havia ganhado um lindo colar de pérolas e 2 anéis. Para o bebê, ele havia comprado roupinhas e brinquedos. Cerca de 1 ou 2 da manhã, me sentei na cadeira de balanço da sala enquanto eu tricotava um gorro. Meu marido já estava dormindo por conta da bebida que o deixava sonolento. Estava tudo tão calmo. Era possível ouvir o vento uivando do lado de fora, o barulho do fogo queimando os galhos secos e a madeira, o ranger da cadeira de balanço e as agulhas se chocando uma com a outra. Em algum momento comecei a sentir dores muito fortes na barriga e temi pela vida e bem do meu bebê. Tive medo de ter outro aborto espontâneo. Tomada pelo pânico, gritei por meu marido. Me deitei no sofá na esperança de me ajudar a sentir menos dores e implorava a Deus que meu marido já estivesse descendo as escadas ou que esse pesadelo acabasse. Para minha infelicidade, ele não me ouviu e esse momento horrível não estava perto de chegar ao fim.
Desesperada, me levantei e fui até a escada gritar novamente por meu marido. Sem obter resposta, começo a subir os degraus iniciais, mas parei ao sentir um líquido quente escorrer entre as minhas pernas. Abruptamente olho para baixo e vejo sangue pingando. A dor se intensifica e desisto de tentar subir. Com dificuldades, caminho lentamente em direção ao sofá. Eu chorava descontroladamente e pressionava minha mão em minha barriga. Foi naquele momento que senti algo se movimentar dentro de mim. Era pequeno, muito pequeno. Era o meu bebê. Seus braços e pernas estavam formados demais para uma criança com menos de 3 meses. Aquilo se movia bruscamente de um lado para o outro. Seus pequenos membros podiam ser vistos a olho nu por qualquer pessoa. Grito e choro o mais alto possível vendo aquela cena horrível. Meu marido desceu as escadas correndo, estava parado ao pé da escada, me observando sem entender o que estava acontecendo. Ele olha para minha barriga e vejo seus olhos quase saltando para fora. Ele me pega no colo e me coloca deitada no sofá. Logo em seguida, indo em busca das chaves da caminhonete. Eu observava minha barriga e aquele ser se mexendo dentro dela. Aquilo parecia estar rasgando meu abdômen, e realmente estava. Pude ver um braço saindo para fora e sangue jorrando, manchando meu sofá e roupas. Outro braço salta para fora e assim, aquilo começa a abrir um buraco em mim. Eu já não sentia mais dor alguma, apenas chorava e gritava vendo tudo acontecer sem conseguir fazer nada. Meu sangue não era mais vermelho, e sim preto. Minha barriga estava completamente aberta e tive a visão do ser que fez isso com ela. Seu corpo era como de um ser humano, mas sua cabeça era grande e achatada, de cor meio azulada. Seus olhos eram quase ovais e completamente negros. Minha visão ficou turva e de repente tudo ficou preto. Acordei aqui alguns dias depois. Milagrosamente, eu consegui sobreviver a isso. Não tenho ideia de onde meu marido possa estar, e muito menos aquele ser horrendo. Não quero pensar nessa hipótese, mas devido às circunstâncias, acredito que eles tenham levado John. Olá, Carol. Peço desculpas por qualquer erro ortográfico. Essa foi minha primeira história e foi inspirada em um sonho, ou melhor, pesadelo, que tive recentemente. Adoro você e seu canal. Beijos e obrigada pela oportunidade. Eu acho que seria um pouco mais bizarro e assustador imaginar os negócios dessa história se o bebê tivesse mais ou menos 6 meses ou mais. Porque 1 mês e meio do tamanho de o quê? De um feijão? Mas ok, sonhos são bizarros mesmo assim, e eu entendi que é pra ser um negócio meio alien, então, dane-se. Eu adorei a forma que você escreveu e eu fiquei a fim de que isso fosse algum episódio de alguma série ou um curta, sabe? Que tem, assim, vários aqui pelo YouTube, alguma coisa assim. Um curta ia ser bem interessante. Eu amo histórias que saem de sonhos ou pesadelos. Continuem me mandando. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas para aparecer aqui, só vale se enviar pelo meu site. Vou deixar um link ali nos comentários, tá? É só clicar, preencher e enviar bem facinho. Se você gostou e quer mais, clica no gostei e inscrever-se ali embaixo. Se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta caso você queira ver coisas extras de mim, mini tutoriais de maquiagem e outras coisas aleatórias. E é isso aí. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!